4, 4, 5, 6, 7. Pronto, 14 pessoas. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, dos versos 6 ao 10. Os adolescentes podem subir para a aula na linguagem de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 6 a 10, diz assim: Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Em outras versões vai estar escrito mirrada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-se, vem para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amado Espírito Santo, os próximos minutos são dedicados à reflexão da tua palavra. Temos daqui, Senhor, algumas instruções que são para a nossa vida. Temos aqui, Senhor, o registro de um encontro marcante. E agora, esse tempo, mais uma vez, ele é todo seu, Senhor. Vem com graça e misericórdia sobre mim, que sou pequeno e plenamente dependente de ti. Toma conta desse auditório, Espírito Santo, pois essa casa é tua e o Senhor é o dono desse povo. O Senhor é quem ministra esses corações. Então agora, leva, Senhor, a tua palavra em terrenos férteis, que são as mentes e corações aqui. Em nome de Jesus, cumprindo o seu propósito. Amém. Jesus, ele está mais uma vez numa sinagoga. Semana passada eu preguei aqui e eu falei de uma fala de Jesus, um confronto que Jesus dá aos seus seguidores, e ele estava no ambiente também de uma sinagoga. Entenda, é importante você entender isso, porque esse ambiente é um ambiente parecido como esse. Jesus aqui, ele não está falando para uma grande multidão. Ele está falando para um público que saiu da sua casa dentro de uma agenda, uma rotina, que é uma rotina justamente como essa. Um dia de agendamento para ir assistir um culto. E numa ocasião como essa, há um encontro inusitado. Porque você vai ver que algumas vezes, nos ambientes onde Jesus está, ele tem a oposição junto a ele no mesmo ambiente. E é interessante, irmãos, é curioso, porque a oposição é justamente quem deveria ser apoio. A oposição vem dos religiosos, vem dos tradicionalistas. Uma turma que sentou em alguns estatutos religiosos e fizeram do estatuto religioso mais importante do que o dono da vida, e mais importante, inclusive, do que pessoas. E Jesus, de tempo em tempo, ele está entrando em embates, entrando em contraste com esse pessoal, para mostrar que a manifestação do reino é muito maior do que protocolos religiosos. Jesus, ele tem esse hábito. Se você olhar bem esse prisma
nos 4 evangelhos, você vai ver que de tempo em tempo Jesus ele está combatendo os religiosos. Eu acho que o som está um pouquinho alto. Abaixa um pouquinho o meu microfone, por favor, Yuri. Eu estou ouvindo o rebate daqui, por favor. E daqui a pouco eu ligo o modo pentecostal, aí eu deixo os irmãos surdos. Quando eu empolgar, irmão, aí fica difícil, eu não consigo me controlar. E eu não quero deixar os meus irmãos incomodados e surdos aqui essa noite. Hoje não. E Jesus, então, ele tem aqui esse encontro. Então nós temos uma figura, que é Jesus, representante direto da manifestação do reino dos céus na terra. Nós temos os religiosos. E tem uma figura de um homem, que ele está com a mão mirrada. Um homem que tem um defeito na sua mão direita. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, sobre esse encontro. E vamos pensar sobre a condição desse homem. Porque a condição desse homem, quando o Evangelho apresenta isso, ela faz uma menção da mão, mas a mensagem que está por trás disso é bem maior. E eu quero ter a graça do Espírito Santo de poder expor para vocês esse olhar que o Espírito Santo nos traz sobre o que está por trás dessa cura, dessa limitação e depois dessa cura a partir do encontro com Jesus Cristo. A Bíblia ela não mostra, não revela o nome desse homem. A Bíblia não fala há quanto tempo esse homem tem essa limitação. Mas uma coisa nós temos certeza, nós sabemos. A mão, ela deveria ser uma ferramenta de trabalho, porque nós trabalhamos, nós precisamos da mão. Inclusive quem trabalha num escritório, no aconchego de um ar-condicionado, está sempre precisando da mão para escrever, para digitar alguma coisa no computador. A mão é uma ferramenta importantíssima para o nosso sustento, para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. É com a mão que geralmente você faz um carinho, um afago, um cafuné. Expressão de carinho, de amor, é com a mão. E agora, esse símbolo de produtividade desse homem, ele está incapaz. É um símbolo de incapacidade. Uma mão saudável, irmãos, representa movimento, força, realização. É que às vezes nós não damos, não lembramos, né? É sempre bom eu lembrar sobre isso. Nós não damos valor a algumas coisas que nós estamos sempre no piloto automático, né? Essa semana, como eu sempre digo, eu dei uma topada na quina da minha cama com o dedinho do pé. Eu vi estrela. E eu me lembrei que eu sempre falo isso nas pregações. Eu falei, miséria, tinha que ser ele. Tinha que ser o dedinho. Você só lembra que tem dedinho quando acontece alguma coisa assim. Você entra, você acorda, levanta, vai no piloto automático. Não presta atenção que a sua mão é tão importante. Não presta atenção no paladar. Teve gente que só veio dar importância ao paladar quando pegou o Covid e perdeu o paladar por alguns meses. Conheço algumas pessoas que ficaram 6 meses depois falando, olha, como porque precisa, eu não consigo distinguir um pudim de um bife frito. É tudo a mesma coisa. Nós só damos o valor para certas coisas quando nós perdemos, quando nós sentimos. E esse homem agora, que deveria ter uma mão saudável, representando, repito, força, realização, ele está impedido. Impedido de fazer coisas simples, porém essenciais. Uma mão mirrada, ressequida, impedia aquele homem de trabalhar com plenitude. A mão, que é o instrumento de trabalho, de ferramenta de produção, gerar fruto, está limitado. Eu vou ampliar isso tudo para várias áreas da nossa vida. O que está por trás dessa questão da improdutividade desse homem, ela vai trazer desdobramentos para muitas áreas das nossas vidas. Hoje, eu fiquei pensando essa semana sobre esse texto, e eu fiquei pensando sobre essa mensagem. Eu falo, é incrível como Jesus
ele é estratégico. É incrível como o Espírito Santo vai fazer questão de apresentar, fazer com que os 3 evangelistas registrassem esse milagre, para que durante anos e anos e anos, e 2000 anos depois, ele viesse usar um pequeno pregador aqui na cidade de Atibaia para falar da grandeza que existe dos encontros com Jesus e das paralisações que nós vamos ter na nossa vida. É incrível como essa mensagem ela é atual. É incrível como essa mensagem ela chega para o dia de hoje com uma grande realidade. Uma mão mirrada dificultava o ato de servir, de ajudar. Mãos, elas são feitas também para tocar, carregar, auxiliar e abençoar pessoas. Eu estava lembrando essa semana de um testemunho, até citei pela manhã, o pastor Israel. Ele, durante alguns anos, ele exerceu um ministério de ajuda. Mateus também vem fazendo um trabalho parecido como esse, um tempo atrás, aqui na cidade, de conseguir marmitex e levar para pessoas em situação de vulnerabilidade. Lá no centro de São Paulo, aí na região da Cracolândia, Praça da Sé, o pastor Israel fez esse trabalho por uns anos. Você precisa da mão para fazer isso. Você precisa da mão para ser generoso. Você precisa da mão para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Esse homem, ele não tem mais essa condição, a mão direita dele é travada. Ou ele até poderia fazer, mas faz com muita dificuldade, com muito esforço. Eu quero que você tente entrar comigo nesse texto e tente se imaginar você sem o movimento da sua mão direita. Como que você ia fazer para dirigir, motorista? Você não tem a mão direita. Como é que troca de marcha? Ia depender muito de um câmbio automático. Mesmo assim, você iria ter muita dificuldade, porque você ia só precisar ter uma mão para conduzir o volante, mais cansativo, tudo mais difícil. Ajudar pessoas, abençoar pessoas por conta de uma mão travada. Há pessoas que desejam servir a Deus, amar pessoas e cumprir o seu propósito, mas carregam, como esse homem, travas na sua vida. Travas emocionais, feridas, medos que limitam os seus movimentos. Uma mão mirrada, ela afetava a dignidade desse homem, a sua identidade, porque naquela cultura, irmãos, uma limitação física, ela geralmente apontava para um tipo de vergonha, para julgamentos, olhares. Você vai encontrar numa outra passagem, onde Jesus tem um encontro com um defeituoso visual, uma pessoa que tinha defeito visual. A pergunta que fazem para Jesus é uma pergunta de olhar de julgamento, Luzia. Essa pessoa está assim porque os pais pecaram? É herança de pecado dos pais? Vejam. Era essa a realidade que tinha. Parece que acordou o nosso amigo aqui. Estava em modo descanso, né? Até eu tomei susto. Eu já ia expulsar em nome de Jesus. Toma a sua forma e sai daí em nome de Jesus. Vejam, havia sempre um olhar de crítica. Havia sempre um olhar para essa cultura. Tinha um tipo de pagamento. Está assim porque fez isso, está assim. E se você olhar, você vai encontrar muita gente assim hoje em dia. Estamos fora de esquadro. Agora nós estamos no esquadro. A Ana fala para mim assim, pastor, ela não fala pastor, ela fala chefe. Chefe, você não tomou seu remedinho hoje, né? Ela fala que eu tenho TDAH, não é possível. Agora está proporcional. Ei, geralmente é assim. Se você
prestar bem atenção. Em alguns momentos da sua vida, por conta de alguma situação, algo que você passou, alguém te julgou. Alguém apontou o dedo no seu rosto e falou algumas coisas que não faz o menor sentido, porque dentro da cabeça deles, eles vão julgando as pessoas, simples assim. E se você puxar bem mesmo na memória, em algum momento você também já julgou alguém. Em algum momento. Esse homem está sofrendo com essa questão de identidade. Sabe, gente, tem muitas pessoas que carregam marcas que não aparecem no corpo, mas são marcas na alma. Tem gente que não tem a mão ressequida fisicamente, mas tem parte da alma ressequida e da mesma forma não consegue produzir, tem travas emocionais. Carrega consigo pesos. Gente, rejeições, fracassos, culpas, decepções. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. A figura do pai e da mãe são duas figuras que apontam prioritariamente para um cuidado, para a proteção. Agora com a internet a informação ela é bem mais acelerada. E essa semana eu vi uma notícia que eu tive um tom de revolta. De um pai. Um pai que molestou a filha. Uma criança. Aquele que deveria trazer o cuidado, o abraço, a proteção, o carinho, é o violador. Isso acontece muito. E tem pessoas que cresceram ouvindo a palavra dos seus pais, dos irmãos, dos mais velhos, dos tios, dizendo: você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum, olha para você, que porcaria de nota, vai ser ninguém na vida. Na minha fase, eu ouvia a seguinte frase: vai ser um Zé Ninguém. Por que Zé Ninguém? Zé é o camarada do Egito? Ah, que conversa é essa? Mania de colocar o Zé para baixo. Sou filho de nordestino. Brinca com Zés, não. Oxê. Sangue baiano. Tem um Zé lá na Bíblia que fala sério. E por conta disso, desses traumas, tem pessoas que vão sendo paralisadas ao longo da vida. Não vão caminhando. Não acreditam no seu potencial. Acreditam em uma identidade deturpada, distorcida. E com isso, tem gente que vai parando o ministério. Tem gente que vai parando a produtividade. Quando ouviu essas coisas na infância, na adolescência, quando chega no trabalho, na fase adulta, e tem lá alguns embates no emprego, e ouve o mesmo tipo de frase, desperta gatilhos aonde coloca a pessoa para baixo. E a pessoa passa a acreditar: realmente eu não sou ninguém. Realmente eu não consigo. Mas eu tenho para você uma notícia muito boa hoje. Muito boa mesmo. Sabe por quê? Eu nem estava pensando nesse texto essa semana. Eu tenho uma mensagem preparada. Tem 15 dias, Luzia, que eu estou com a mensagem preparada lá. Eu achei que fosse para pregar aqui semana passada. Aí o Espírito Santo não deixou, me levou para outro texto. E essa semana eu estou orando, estou falando com Deus. De repente, bum, explode esse tema, esse texto. Eu falei: de novo eu não posso pregar aquela pregação, Senhor. E ele fala: não. E eu sempre tenho dito a ele: é o Senhor quem é o pastor da igreja, é o Senhor quem é o dono da igreja, é o Senhor quem sonda os corações, é o Senhor quem sabe cada necessidade. Então eu vou ser voz tua, Senhor. Dentro daquilo que o Senhor me entregar, eu vou entregar para o seu povo. Porque eu tenho uma boa notícia para você que tem sido paralisado. Eu estou na introdução ainda, tá? A introdução hoje ela vai ser bem grande, depois o desdobramento é menor. Essa mensagem vai ser meia diferente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A voz do Senhor, quando ela chega
ela chega para ressignificar destinos. E aquilo que está parado, aquilo que está ressequido, aquilo que está mirrado, quando encontra com ele, a tendência é passar a produzir. Aleluia! E essa noite é noite de produtividade, pode acreditar nisso. É noite de ressignificar destinos. Aleluia! A mão mirrada, ela impedia movimentos naturais simples do cotidiano. Imagina, como é que abre a porta do carro? Como é que abre a maçaneta da porta de casa? Para ir no banheiro. Aquilo que para muitos é simples, segurar, beber um copo com água. Para esse homem, ficou difícil alcançar as coisas, abraçar. Isso se tornou uma luta diária. Tem coisas que são simples. E tem gente que está recarregando algumas culpas, alguns apontamentos, alguns pesos na sua alma, tendo a sua alma ressequida. E não consegue fazer coisas simples, se sente travado. Em nome de Jesus, a partir de hoje, haverá libertação para você. A partir de hoje, o Espírito Santo vai ressignificar a sua vida e os seus movimentos. Eu falo isso debaixo de autoridade e de unção do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Os religiosos estão lá, acusando, olhando. Hoje é sábado. Será que Jesus vai curar no sábado? Será que Jesus vai quebrar uma regra, um protocolo da religião? Eu venho dizer com a alegria de muitos anos lendo essa palavra, muitos anos olhando para o Evangelho. Jesus está lá preocupado com o protocolo. Jesus, é sempre bom eu lembrar isso. Eu lembrei de manhã aqui e de tempo em tempo eu vou lembrar para vocês. Jesus, ele podia curar aquele cego lá de um jeito normal, falar, vê. Não. Ele resolveu cuspir no chão, coisa nojenta. E ele resolveu fazer aquele lodinho, coisa nojenta. E ele pagou e passou um reboco no olho do cidadão. E falou, vai lá, vai agora e enxerga. Porque Jesus, ele tem um hábito. E ele de tempo em tempo vai fazer isso. De mostrar, não me colocam numa caixinha. A religião não me põe. Eu não caibo no seu modelo teológico. Eu sou o dono do mundo. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a autoridade. Eu faço o que quero do jeito que quero. Jesus não cabe no tradicionalismo religioso. Ainda bem, eu amo esse Jesus, aleluia. 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 Jesus não cabe. Jesus não cabe num aquário religioso. Jesus é dono do mundo. A preocupação dos caras, turma da teologia aí, a preocupação dos caras é se Jesus vai usar o protocolo do sábado, da religião, da tradição. Jesus está olhando e falando assim, ei, sabe o sábado? Eu que fiz. Fui eu que fiz o sábado. E sim, eu tenho base bíblica para isso. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que se fez a partir da palavra dele. Inclusive o sábado. Ele está acima de tudo, tá? Ei, não tenta colocar Jesus na caixinha, não. Fala, Senhor, o Senhor fez daquele jeito daquela outra vez. O Senhor curou de um jeito da outra vez. Dessa vez ele pode querer curar com cuspe. O que importa é ser curado. Pergunta lá pro cego se ele estava preocupado. Cara, que coisa nojenta. Você vai deixar ele passar cuspe em você? Eu lá quero saber se é com cuspe ou sem cuspe. Eu quero é enxergar. Ei, estar perto de Jesus é desfrutar da graça e da glória dele. Olha com que os caras estão preocupados. Diante daquele homem travado, por conta de uma limitação, Jesus libera 3 ordens que continuam ecoando até hoje. Aqui não são apenas palavras de comando que eu vou entrar agora para falar com vocês. São palavras carregadas de graça, de poder, de autoridade. São convites do Salvador que
não apenas identifica as nossas limitações, mas ele resolve manifestar poder. Poder. Poder para restaurar. É o poder dele que restaura, é o poder dele que transforma. É o poder dele que traz vida. E aí Jesus, no meio daquela estrutura religiosa, ele dá uma ordem para o cidadão. Levanta-te. Levanta-te. E eu, pensando no texto, o Espírito Santo me lembrou que Jesus ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu só falo o que eu aprendi do meu pai. E aí o Senhor me lembrou lá do Antigo Testamento de um caso aonde o pai ele fala assim, levanta-te. Depois disso, eu estava no tempo de oração, e depois eu fui estudar, dar uma elaborada no esboço para poder compartilhar aqui com vocês da riqueza que esse texto tem. E vieram mais 3 casos. Jesus ele está olhando para o pai e ele está lembrando. Ele viu o pai chamar Abraão e falar, Abraão, levanta. Levanta e vai caminhar. Sai dessa tenda, dá uma olhada para o tamanho do ministério, da longevidade que eu tenho para você. Levanta desse sossego, dessa tranquilidade e sai caminhando aí, que eu vou te levar para um lugar abençoado e abençoador. Segundo caso, que aí eu fui dar uma olhada, Josué. Deus fala para Josué, levanta-te. Tem uma crise estabelecida aí, Josué. E eu escolhi você, Josué. Levanta daí e vai agora vencer essa crise. Eu sou contigo, Josué. Levanta e vai vencer essa crise. Eu lembrei também do profeta Ezequiel. Olha que coisa incrível de Ezequiel. Ezequiel, quero falar com você. Levanta. Fica aí sentado e deitado não. Postura. Dignidade. Isso fala sobre a sua identidade. Deus não te chamou para ficar deitado, amuado num canto, sofrendo as suas agruras, as suas amarguras. Passou, chegou, já chorou, chorou, já sentou, sentou, já deitou, deitou. Agora ele está falando para você, Ezequiel, levanta-te porque eu quero falar com você. Respeito, postura de honra, postura de quem vai produzir. De pé. O Senhor está chamando você essa noite. Vai, fica de pé. Para Daniel também, ele chamou Daniel e disse, levanta-te para receber a revelação. Eu tenho uma revelação para dar para você. Eu tenho que mostrar um negócio aí de 70 semanas. Então fica de pé aí, Daniel. Ei, igreja de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo para você hoje, não adianta mais ficar parado por causa da mão ressequida, não adianta ficar sentadinho, não adianta ficar deitadinho, escondidinho com a sua vergonha. Levanta, porque eu vou falar contigo, eu vou restaurar você, eu vou te colocar para andar, eu tenho revelação para você, eu tenho uma fala para você, e você tem muito para caminhar. Isso permite a gente desenvolver uma ideia muito forte. Deus não chama o homem para permanecer prostrado quando existe uma palavra, uma direção e uma missão. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus não pode ficar parada num canto, amuada num canto. Você sabe quantas vezes o diabo já falou que vai me matar? Eu olho para ele assim e falo, sabe de nada, inocente. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que me guarda. É o sangue do Cordeiro que me protege. Você quer ver coisa quando você vai expulsando demônio. Está expulsando o capiroto lá e fala, eu te odeio, vou te matar. Vai nada.
Fica aí ameaçando. Tem medo do demônio, não? Levanta-te! Levanta-te! Primeiro ele levanta, aí depois ele fala, e ele direciona e libera a bênção. Jesus olha para aquele homem e fala, vai, levanta. Antes de ter a mão restaurada, Jesus mexe com a posição daquele homem. Deus, ele fazia isso, e Jesus, ele vem fazer a mesma coisa no Novo Testamento. No mesmo ambiente que o homem. Que coisa maravilhosa. Aquele homem, ele poderia aceitar ficar sentado naquela limitação, o seu destino, dizendo, eu não tenho sorte na vida mesmo. Há uma conspiração global contra mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Os mais antigos vão lembrar do desenho. Ó dia, ó céus, ó azar. Não, é para ficar de pé. Quem está chamando é aquele que toca no leproso e o leproso é curado. Quem está chamando é aquele que fala com o cego e o cego enxerga. É para ficar de pé. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser. Pode caminhar. Sabe, gente? Eu anotei uma frase aqui, eu coloquei em destaque porque ela é muito real. Por vezes, a maior prisão que nós carregamos não é aquilo que aconteceu conosco, aquilo que fizeram conosco, mas é a posição que nós assumimos, ou seja, escolhemos ficar depois daquilo que aconteceu ou que fizeram por nós. Você não tem controle, eu não tenho controle sobre o que vão fazer comigo, o que vão fazer com você. É aquela velha história. Você não pode proibir um passarinho de ficar voando sobre a sua cabeça. Mas você é capaz, você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Isso está no seu controle. Então, você sofreu rejeição, te paralisaram, lançaram palavras que você não faz, que você não é capaz, que você não pode. O que você vai fazer com isso? Vai ficar mastigando, se alimentando daquilo? O Senhor hoje está falando, levanta e vomita isso, porque eu tenho cura para você, eu tenho um novo tempo para você. Começa um novo tempo na sua vida hoje. Tem pessoas sentadas diante da vida, sentadas pela frustração, sentadas pela decepção, sentadas pelo medo, sentada por causa dessas palavras, está com a vida parada. Jesus me trouxe aqui para profeticamente falar para você, levanta-te. A sua limitação não é maior que o Cristo que é o dono do sábado. Não importa se são 20 anos parado. Não importa se são 15 anos parado e travado. Jesus hoje veio ressignificar e começar tudo novo. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, eu te amo. Eu te amo. E olha, não adianta você querer esperar se sentir forte. Eu preciso me sentir preparado. Não. Pula de pé com a mão ressequida mesmo. Ele mandou ficar levantado. Levanta com a mão ressequida e travada. Só a esquerda mexe, a direita está paradinha ali. Ó. Não acontece nada. Mas está com a esquerda funcionando. Obedeça a voz dele. A voz dele. A voz dele. O salmista vai dizer que a voz dele é como um som de muitas águas. A voz dele. A voz dele fala para aquele morto há 4 dias. Vem para fora, e a morte precisa se curvar perante a voz dele. É a voz dele que tem todo o poder e toda a autoridade. Levanta-te!
A segunda ordem que ele traz. Viu como precisava baixar o volume? Modo pentecostal acionou. Aleluia. Chegou a um nível de unção aqui. Glória a Deus. Há uma unção nesse lugar. Desde hoje de manhã. Desde hoje de manhã. Aleluia. Há uma unção de restauração, de cura nesse lugar. Oh, Espírito Santo. A casa é tua, faz o que o Senhor quiser, Senhor. O povo é teu. Faz o que o Senhor quiser nessa casa, Espírito Santo. Aleluia. Segunda ordem. E aí eu dei o nome dessa pregação. Eu não gosto muito de dar nome não, mas eu tenho uma filha que fica lá falando para mim. Pai, qual o tema da pregação? Eu quero fazer um banner, tem que pôr na internet. Qual o tema da pregação? Aí eu fico pensando. É que eu não pego pensando em tema, eu pego pensando no texto, na exposição do texto. É uma dificuldade para mim. São duas dificuldades que eu tenho. Dar o nome e fazer conclusão de pregação. São duas lutas que eu tenho. Aí eu falei, poxa, vir para o meio é muito forte. Uma segunda ordem, vem para o meio. A misericórdia que te tira do anonimato, do esconderijo. Ele fala, vem para o meio, eu estou aqui no meio da sinagoga. O pessoal tudo sentado e ele ministrando no meio. Vem para o meio. Jesus poderia ter curado aquele homem ali, no cantinho que ele estava mesmo. Mas ele tem uma lição para mim e para você. Vem para o meio. Ele não te quer no canto, não. Vem para o meio, no meio que a coisa acontece. O avivamento está no meio. O fogo na fogueira, ele sempre pega mais forte e está mais aquecido no meio. Não se engana não. Não se engana não com uma teologia ruim que tem por aí, dos desigrejados, falando assim, esse negócio de ir para a igreja, isso é coisa de gente antiga. Faz 2000 anos que foi estabelecido isso. Pelo dono da igreja. Aí o Satanás fica mentindo aí, pessoal. E tem uma turma que dá ouvido. Tem uma turma que vai no embalo dessa turma aí. Vem para o meio. Quando você tira lá da fogueira, quando você era lá do mundo, e você fazia aquelas festas e tomava todas no julho, que bom, né? Esse ano não fez frio. Que bênção, graças a Deus. E aí você ficava tomando umas biritas lá e fazia aquelas fogueironas. Comia pinhão. Pinhão, beleza. A cachaça não dá, não tem como. Aí, você vê aquela brasinha que sai assim, ó, da fogueira. Ela vai ficando meio vermelhinha, aí vai ficando menos vermelhinha. Aí ela dá uma apagadinha e ela apaga. Porque ela se afastou das outras brasas. É no meio que a coisa acontece. O fogo pega no meio. Vem para o meio. O centro é o lugar onde todos poderiam ver. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero apenas tocar a sua mão. Eu quero restaurar a sua história e todos vão ver. Vai haver um testemunho. As pessoas vão ver você curada e vai ver um testemunho. As pessoas, elas vão olhar, mas não é aquela pessoa que tinha a mão ressequida. Eu estava na sinagoga, Jesus chamou ela para o meio e Jesus expôs essa pessoa não para a vergonha, mas para a manifestação da glória. Eu estava lá, eu vi, Jesus entrou na vida dessa pessoa que estava ressequida e agora ela voltou a produzir. Ela voltou a viver, ter vida normal. Jesus te chamou para produzir. Me ajuda e prega para o seu irmão aí, fala para ele. Jesus te chamou para produzir. Aleluia. Aleluia. O homem precisou sair do lugar onde a sua limitação estava escondida. E a misericórdia de Deus, ela faz isso, nos chama para perto. Oh, que coisa boa. Que coisa boa. Ainda bem que Jesus não entrou na onda daqueles religiosos, hein? Já pensou?
Ainda bem que Jesus não está nem aí para religioso. Ainda bem que Jesus não está nem aí para protocolo, pastor Marcos. Eu já disse aqui, tem alguns colegas que falavam para mim, eu deixei a barba esses dias, irmãos, porque eu passei um frio lá no sul que só Jesus na causa. Aquilo cortava a minha pele. Eu falei, vou deixar a barba nesse inverno para me proteger. Aí o frio foi embora. Vou ser obrigado a tirar esse negócio, dá muito trabalho isso aqui. Aí, vou esperar só mais um pouquinho esse mês. Se o frio não vier mesmo, eu arranco. Mas eu sempre usei cavanhaque na minha maioridade. Aí alguns colegas falaram, pastor, gosto tanto da tua pregação, vai lá pregar na nossa igreja. Não tem como você tirar esse cavanhaque aí? Que lá nós temos uma tradição, não sei o que. Eu falei, eu retirar o meu sagrado cavanhaque? Jamais. Jamais. Essa semana eu conversava com um pastor amigo de uma igreja co-irmã. Eu não vou falar o nome, mas a pentecostal mais antiga do Brasil. E aí nós estávamos falando sobre esse negócio de barba, e ele estava dando risada junto comigo. E ele falou, lá na minha igreja você não consegue pregar não. Eu falei, também não estou nem um pouco preocupado e interessado. Eu falei para ele assim, o pessoal lá lê o Salmo 133. Tcharam, Bíblia. Tcharam. O óleo que cai na cabeça, escorre pela barba. Está escrito lá, pela barba do sacerdote Arão. E aí vai escorrendo pelo corpo. Meu Deus. Gente, eu sou de um tempo da adolescência que eu tocava numa banda de rock and roll e aí os cabeludos não podiam entrar na igreja. Porque é cabeludo. O que eu faço com Sansão? O que eu faço com voto de Nazireu? Os religiosos ficam bloqueando a gente. Irmão, tem uma igreja aí que você não pode ir não, viu, querido? Ainda bem que aqui você está à vontade. Você é o nosso Sansão aqui no nosso meio. Umas coisas, ainda bem que Jesus não está nem aí para isso. Jesus está olhando o ser humano que está lá de trás e tem uma necessidade. Jesus está olhando para a sua alma, para a sua necessidade. Jesus não está preocupado com o protocolo. Ele quer manifestar a glória dele e a graça dele abraça todos. Aleluia! Oh, Deus bondoso! Ele não está interessado em destruir esse homem, em expor ele. Não, ele está revelando para poder curar, para poder restaurar. Os homens podem olhar para as nossas falhas, irmãos. Os homens podem acusar a gente, mas Jesus não. Jesus, ele olha para as nossas feridas e ele fala assim, filho, eu tenho bálsamo, eu tenho azeite, eu tenho vinho, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho restauração. Eu sou o dono do sábado, eu sou o dono da vida. Eu entro onde ninguém entra. A minha palavra entra onde a alma e o espírito têm uma divisão, onde ninguém chega. Eu chego lá e eu restauro, filho. Aleluia. Existem áreas, irmãos, que nós precisamos colocar no centro, apresentando para Jesus. Feridas que nunca foram tratadas, medos que nunca foram entregues, pecados que precisam de arrependimento, sonhos que foram abandonados. Quanta gente com projetos lindos, com sonhos lindos, ouviram uma palavra e travaram. Poderiam ser excelentes atletas, poderiam ser excelentes profissionais, poderiam desenvolver brilhantemente os seus ministérios. Ouviram palavras, julgamento, pegaram os sonhos, dobraram. Eliana foi lá e colocaram lá no fundinho da gaveta. Hoje, o Senhor está falando, vem para o meio, tira da gaveta, vem para o meio, vem para perto de mim, e eu vou entrar com restauração. Vem para perto de mim e eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer. Aleluia. E a terceira coisa que Jesus vai falar para esse homem,
O cara já levantou, já veio para o meio. Jesus podia falar, ser curado. Não, mas didaticamente. Sempre. Observe isso lendo os evangelhos. Existe sempre um processo didático para cada ato de Jesus. E o processo didático aqui, ele vai dizer para o homem, estende a mão. Como que eu vou estender a mão? Eu tenho a mão ressequida. Eu tenho travas. Como é que eu vou estender a mão? Não dá. Jesus está falando, faz um esforço. Faz uma forcinha. Aquilo que você puder, faz a tua parte. Que eu vou entrar em cena e eu vou mudar e vou ressignificar. Estende a mão. Esse aqui eu acho o momento mais poderoso da passagem. Porque Jesus pede justamente aquilo que o homem não conseguia fazer. Ficar de pé, beleza. Mas é uma ação, veja, é uma ação que depende do ser humano. Ir para o meio, outra ação que depende do ser humano. Ele podia falar, mas eu tenho vergonha. Eu vou fazer o que ali no meio? Eu não consigo. Falaram que eu não posso caminhar. Falaram que eu não sei falar. Falaram que eu não sei me comportar. Eu estou travado aqui. Vem para o meio. Sua parte. Até aí tranquilo. Ele não tinha problema nas pernas, o problema estava na mão. Agora o Senhor Jesus toca bem no problema. Estende a mão. E ele faz o esforço da parte dele. Quando Jesus dá uma ordem, ele também libera a graça e o poder dele para cumprir aquilo que ele ordenou. Você precisa entender que há uma parceria aqui. Jesus andando com uma parte, melhor, o homem andando com uma parte, até a hora que não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, aí Jesus fala, agora é comigo. Agora eu garanto essa situação para você. Agora, menino, vai, estende essa mão. E a palavra de Jesus, ela é maior do que a limitação desse homem. A palavra de Jesus, a voz de Jesus, é maior do que a limitação que você tem. É maior do que a depressão que você carrega. É maior do que a frustração, o trauma que você tem. Jesus, ele tem uma voz que ressuscita morto. E agora a ordem dele está liberada. Aleluia. A incapacidade dizia, eu não consigo. A experiência dizia, nunca vai mudar, não dá certo, é sempre assim. A vergonha dizia, esconde essa mão. Mas a voz de Jesus fala, estende a mão. Quem você vai obedecer essa noite? O histórico que você tem? Ou você vai acreditar na voz profética que está sendo liberada sobre a sua vida essa noite? Para mudar o seu destino de uma vez por todas? O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Existem momentos em que Deus nos chama para movimentos de fé. É o que ele fez com esse homem. Ele chama você hoje para perdoar quando você foi ferido. Ele te chama para recomeçar quando você foi decepcionado e está paralisado. Para servir quando não se sente mais incapaz. Avançar quando tudo parece contrário. O milagre ele não acontece na paralisia, acontece no movimento. O milagre acontece quando respondemos à voz de Jesus. Imagine aquela cena, hein? Durante anos, aquele homem escondido. Ele se levanta, vai, caminha para o meio, estende a mão. Por muito tempo, aquela mão não respondeu os comandos. Mas naquele momento, algo diferente acontece. A voz de Jesus entra em cena. Não é apenas uma mão diante uma ordem, é uma vida diante do Criador da vida, é uma vida diante do Criador da vida. Essa noite você está diante do Criador da vida. Ô Espírito Santo, começa a se mover, Senhor, nesse lugar.
Começa a se mover nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Com o teu poder, debaixo da voz de Jesus, liberada sobre esse lugar. Espírito Santo começa a restaurar agora. Move-te nesse lugar, Espírito Santo. A casa é tua, Senhor. Move-te com cura. Move-te agora, Senhor, com azeite. Move-te, Senhor. Move-te com vinho. Move-te, Senhor. Aleluia. Aleluia. A mão começa a se envolver. Aleluia. A mão começa a se mover. O que estava seco recebe vida. O que estava limitado agora recebe liberdade. O que era motivo de vergonha agora é um testemunho da glória de Deus. Aquela mão que antes não podia produzir, agora pode voltar a trabalhar. Aquela mão que não podia ajudar, agora pode servir. Aquela mão escondida agora está levantada para glorificar a Deus. Aleluia. Esse homem, ele glorificava a Deus assim. Agora, ele pode glorificar assim. Aleluia. Ele podia agora cantar aquela musiquinha do padre. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Com as duas mãos. Aleluia. Quem é o padre que cantava isso aí, gente? Marcelo Rossi. Sumiu, nunca mais eu vi esse padre. Uma vez que eu vi ele estava fortão, bombadão. Jesus devolve a dignidade desse homem. Jesus devolve a capacidade de produzir desse homem. E eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Jesus te trouxe aqui para restaurar a sua dignidade. Para você tirar os seus sonhos da gaveta que um dia a frustração te jogou para lá. A ideia da incapacitação que um dia o diabo usou a boca de alguém e entrou como uma flecha, como um dardo inflamado na sua cabeça, e você acreditou naquilo, e você trouxe isso para dentro de você, e falou, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Jesus está falando, comigo você pode. Com a minha voz no comando da sua vida, você pode. A notícia boa é que ele te trouxe hoje para esse lugar para dizer, eu marquei um encontro com você essa noite para mudar o seu destino, para mudar a sua história. Aleluia. O que estava travando você? Um sonho, uma fé enfraquecida? O que está travado? Um relacionamento? Seu ministério que você parou? Cheio de coisa para fazer no reino de Deus. Tem gente que fica falando, meu ministério, acabou meu tempo. Acabou nada. Levanta e vai trabalhar, vai produzir. Ei, eu disse isso esses dias aqui, eu preciso repetir para você. Falei também no estudo bíblico de quinta-feira. Eu não tenho 52 anos de vida. Eu sei que não parece, você olha para mim assim e fala, nossa, ele tem 52, parecia 38. Que autoestima que eu ando ultimamente, não é mesmo? Eu não tenho mais 52 anos de vida. Se a minha senha for puxada aos 70, se tiver na programação lá do HD do céu, de aos 70 ele puxar a minha senha, eu só tenho 18 anos de vida pela frente. A pergunta é, o que eu vou fazer com esses 18 anos? Tem gente que fica procrastinando as coisas do reino de Deus. O ministério, o chamado. Não, não é hora agora. Daqui um tempo eu vou me alistar lá no quartel. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã. E ele te deu dons e talentos. E você ouviu palavras, alguém te machucou, alguém te magoou. E você falou assim, também não faço mais. Estamos de mal.
Vou ficar sentado aqui no último banco da igreja. Nada contra o pessoal que está no último banco, tá? Vocês entenderam só a figura de linguagem, né? Vou ficar aqui no último banco da igreja. Chego 5 minutos depois de começar o culto, acaba 5 minutos antes, saída pela direita. Está errado. Está errado. Deus te deu vida, te deu fôlego, te deu salvação, te deu restauração, dons e talentos. Vai fazer valer a pena. Vai fazer valer a pena. Não é tempo de parar, é tempo de levantar. Sua área emocional que está parada, travada, ressequida, mirrada,